Olá, meus queridos! Nessa aula vamos estudar a segunda característica dos amplificadores operacionais, que é a resistência ou impedância de entrada. Nós vimos aí nas aulas anteriores o circuito equivalente interno do amplificador operacional. E nós vimos que a parte de entrada do amplificador operacional ela é representada, claro, de forma simplificada, por um resistor de entrada, que interliga ali as duas entradas. Na prática a gente sabe que não é tão simples assim, mas é equivalente a isso. Pois bem, esse resistor de entrada, essa resistência de entrada, nós também chamamos de impedância de entrada. Então, tem alguns datasheets, alguns livros que chamam de resistência de entrada, simplesmente, que é o RI. Outros livros e outros datasheets preferem chamar de impedância de entrada, já que não tem dentro do amplificador operacional somente resistências ômicas, mas também capacitâncias e indutâncias, então eles preferem chamar de impedância. Mas, independente do nome que se dá, a ideia é a mesma. Bom, essa resistência de entrada do amplificador operacional, na prática, na realidade, ela é muito alta, muito elevada. Então, assim como o ganho de tensão é muito elevado nos amplificadores operacionais reais, a resistência de entrada também é muito alta. Então, vamos colocar aqui, muito alta, mas alta quanto? É muito alta, geralmente é acima aí de 10 mega-ohms, tendo amplificadores operacionais que chegam a giga-ohms ou até mesmo a tera-ohms, aqueles que têm entradas com transistores FET, MOSFET, enfim. E o que isso acarreta na prática? Acarreta na prática que, se a resistência de entrada ou impedância, enfim, é muito alta, a corrente que entra no amplificador operacional é o quê? Se a resistência é muitíssimo elevada, a corrente é muito baixa. Então isso quer dizer que a corrente que as entradas do amplificador operacional, a corrente que elas puxam é muito baixa, Se a gente imaginar, por exemplo, um amplificador que tem uma resistência de entrada de 100 mega-ohms, pensa comigo, você coloca aqui 3 volts aqui e você coloca aqui 2 volts aqui. Só para facilitar, vamos usar números redondos. Qual é a corrente que vai passar, que eu vou exigir dessas entradas? Bom, a diferença entre elas é de 1 volt, 3 volts aqui, 2 volts lá, a diferença, a tensão que eu tenho lá dentro é 1 volt apenas. Se a minha resistência interna tem 100 mega-ohms, qual é a corrente que vai entrar no amplificador? É só a gente usar a lei de ohms, Então, se a tensão lá dentro é de 1 volt e a resistência lá dentro é de 100 mega-ohms, a corrente que vai entrar, a corrente de entrada, vamos dizer assim, vai ser aqui 1 sobre 100, 0,01 microamperes. Ou seja, isso daqui seria uma corrente equivalente a 10 nanoamperes. Ou seja, é uma corrente praticamente desprezível. É como se não entrasse corrente nenhuma dentro dele. Então, dessa forma, o fato da resistência interna, resistência de entrada dos amplificadores, e por que isso é bom? Por que puxar pouca corrente, entrar pouca corrente no AOP é bom? Pelo seguinte, o amplificador operacional ele vai trabalhar amplificando um sinal de um circuito, ou comparando, ou fazendo uma das muitas operações que ele pode fazer. Só que a ideia, vamos imaginar um amplificador. A ideia é que ele vai amplificar o sinal que está entrando sem interferir no circuito que está antes dele. Então,
Como a ideia é ele não interferir no circuito que vem antes, o ideal é que ele puxe a menor corrente possível, porque se ele puxasse muita corrente do circuito que ele está amplificando, ele ia acabar alterando as características do circuito anterior. Então, dessa forma, o ideal é que o amplificador operacional não puxe nenhuma corrente do circuito que está antes dele, para que ele não altere, não influencie o circuito que ele está amplificando. Dessa forma, o ideal é que a resistência de entrada seja infinita. Ou seja, se a resistência de entrada aqui ela é infinita, quer dizer que a corrente que o amplificador vai puxar é zero. Dessa forma, ele não vai influenciar em nada o circuito que está antes dele. Mas claro, como o ideal, nós já explicamos na aula anterior, o ideal ele é utópico, ele é apenas uma referência, ele não existe na prática. Na prática, os amplificadores reais, eles têm uma impedância, uma resistência de entrada muito elevada para que o amplificador puxe pouca corrente, pouquíssima corrente do circuito que está antes dele e dessa forma não influencie, não altere as características do circuito que está antes dele. Um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, é o termopar. O termopar é um sensor de temperatura que ele mede a temperatura de onde ele está e converte essa temperatura em tensão elétrica. Só que a tensão que o termopar gera, que mede a temperatura, ela é uma tensão muito baixa, ela é na casa dos microvolts ou 2 milivolts, dependendo da temperatura que o termopar está medindo. Dessa forma, imagina lá um termopar que está gerando 900 microvolts, uma tensão ínfima desse valor. O amplificador vai pegar essa tensão e vai amplificar ela para poder jogar para um outro dispositivo, para um microcontrolador, para um CLP, enfim. Imagine que o amplificador operacional vai entrar lá os 900 microvolts e imagine que a impedância de entrada dele seja muito baixa. Se a impedância de entrada dele é muito baixa, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai exigir muita corrente do termopar. Só que o termopar, gerando essa tensão baixíssima de 900 microvolts, não vai conseguir entregar para o amplificador toda essa corrente que ele precisa. E aí eu não vou conseguir medir a tensão que o termopar está me entregando. Por isso, é muito bom que a resistência de entrada do AOP seja muito alta, porque dessa forma o circuito que está fornecendo tensão para ele, como é o exemplo aqui do termopar, não precisa injetar muita corrente nele para que ele possa amplificar a tensão. Dessa forma, então, o ideal seria se a resistência de entrada fosse infinita para que a corrente de entrada fosse zero, para que ele não precisasse receber nenhuma corrente. Mas como isso é impossível, o ideal, então, o real é que quanto maior for essa resistência de entrada, menos ele vai influenciar no circuito que ele está amplificando, melhor. Então, essa característica da resistência de entrada é muito importante e também é uma forma de ajudar a gente a comparar os diversos modelos de amplificadores operacionais. Você está vendo aí na tela a impedância de entrada de alguns modelos de amplificadores operacionais, como o 741, o CA3140 e outros aí. Você pode ver agora e aí você vai ver qual é o melhor nessa característica em específico. Meus queridos, se vocês estão gostando, não deixe de dar um joinha no vídeo, deixar o seu comentário nas aulas do canal e eu vejo vocês na próxima. Obrigado, tchau!